Peço licença para falar sobre um tema que tem que ser falado, que é o sexo, né? Se você não gosta de sexo, deveria. Se você não pratica, deveria praticar. Agora, o que a gente tem que observar são os excessos e a falta, né? Os radicalismos, como em tudo na vida. Mas o assunto ele é muito maior do que só isso. O que eu quero falar aqui é pincelar a bagunça sexual da vida ao longo da história. Não é meu objetivo citar em que século, em que momento, e qual pessoa, mas é falar de uma maneira abrangente para que a gente possa entrar em contato com a nossa própria sexualidade e ver, poxa, eu tenho resíduos, eu tenho resquícios de crenças que foram passadas para os nossos ancestrais e para nós somos também nossos ancestrais em vidas anteriores. Então a gente tem no nosso sistema, sim, dogmas e crenças limitantes em relação ao sexo, ao que é o sexo e ao poder dessa energia. E a importância dela aqui na Terra, sem dúvida nenhuma. Eu vou lá para trás um pouquinho, falar de Constantino, que é um cara que eu não conheço, não me lembro tudo que eu estudei sobre ele, mas eu sei que esse cara, ele deu uma ferrada com a gente bonita. Assim, ele tirou, porque a religião sempre esteve ligada com a política e domínio e poder e monopólios, para que as pessoas tivessem medo das coisas, medo de se empoderar, medo de descobrir que tem total rédea da própria vida e que, enfim, cada um é um universo. Então a igreja não tem o menor interesse, nunca teve, nem a política, de que a gente tivesse acesso interior à nossa verdade, à nossa potência. Então o medo começou a ser propagado de uma maneira absurda. E Constantino me chama a atenção porque, número 1, ele começa a tirar a reencarnação da história. Então a reencarnação era super falada. Havia, gente, acreditem ou não, havia entre os, não sei se era entre os gregos, entre não sei o quê, antes da igreja entrar no comando, existia uma cultura que enobrecia. Não é bagunça dos gregos que eu estou falando, não. Eu estou falando de um tempo aí que descobriram que existiam escritos nas pedras e tal, com as estruturas fálicas, né? O falo do homem, o poder. É claro que ao longo do tempo existe uma energia de domínio e tal, no sexo no homem, né? Por causa do falo que ele acredita que também está tudo errado isso, né, gente? Que o homem é poderoso porque tem um pau. Pelo amor de Deus, convenhamos. Sabe, são uns absurdos assim que a gente compreende a posição de cada um, a força de cada um, tá? Eu não sou feminista, nada disso, mas assim, as coisas foram se distorcendo. Então Constantino lá atrás modificou as coisas, colocou Jesus Cristo lá como Deus, coloca a igreja, tudo aquilo que a igreja coloca, a Trindade, as coisas foram se distorcendo de uma tal maneira que a verdade foi ficando longe da gente. O nosso dever é olhar para dentro, descobrir a nossa potência. E como é que a gente faz isso? Desmontando crenças e valores, que muitas vezes está no nosso inconsciente. A gente acredita conscientemente de que está certo e não está. Não precisa ir muito longe, a gente pode ir para os nossos pais. Eu, quando era pequena, quando eu comecei a descobrir o sexo não, muito longe disso, eu era criança, mas eu comecei a descobrir o prazer em masturbação. A minha mãe uma vez me pegou me masturbando, vocês sabem o que ela falou? E eu tenho 34 anos, eu não sou velha. Ela falou que era coisa do demônio, que eu nunca mais poderia fazer aquilo. Eu tive sérias dificuldades com a minha sexualidade durante muito tempo. Depois dos 30 anos que eu realmente me satisfiz sexualmente. Depois dos 30 anos.
realmente entendi o que é a energia sexual, o que me dá prazer realmente. Não era aquela porra louquice que eu entrei depois também para vencer essas crenças, porque é óbvio, ninguém vai ser feliz, ninguém saudável vai ser feliz reprimindo a energia sexual. Eu tô indo na minha história, mas vocês podem buscar aí nas memórias de vocês algumas coisas assim que acontecem que mudam a vida da gente. Então, a energia sexual, a igreja começou a pedir, a exigir virgindade, o sexo só depois do casamento, essas questões aí que era para garantir a prole, né, para depois saber, tudo para dominar, tudo para se ter controle. Não é pra gente olhar, eu boto energia, tá? Mas não é energia de raiva não, até porque essa energia de raiva, ela pode ser transformada para uma coisa boa não, ela não pode virar agressividade. Ela tem que ser bem, ela tá ali, firmeza, entendeu? E como eu tenho essa coisa sexual na minha história pessoal, é claro que eu boto uma energia maior. Me emociona. Num bom sentido. E eu acho que isso tem que ser falado para que as mulheres e os homens possam se libertar um pouco mais. Porque os excessos de sexualidade também são uma busca descompensada de uma crença distorcida a respeito do sexo. Ninguém tem que provar nada para ninguém através do sexo. Entende? Ninguém tem que provar pra ninguém que é livre. Aí usa o sexo, vou com quem eu quiser, a hora que eu quiser, e o máximo que eu puder. Gente, a energia sexual é a energia que move o mundo. E Freud foi maravilhoso, porque ele chegou e começou a falar da libido como uma pulsão. Ele associou Eros com Thanatos. E Eros, gente, eu acho que vem lá do grego, sei lá. De onde é que vem, não sou obrigada agora a dizer também. O que importa é a ideia. Eros, pulsão de vida. Thanatos, morte. Pulsão de vida era associada ao sexo, sabiam? A Deus. A criação. Quando o homem e a mulher atingem um orgasmo, é a coisa mais maravilhosa que existe no mundo, é o poder da criação, que a igreja deixou associado somente para procriação. Isso está errado, isso toma vertentes enormes, consequências, abrangências, que saem de uma criança falsa. O sexo, ele promove a procriação, mas essa energia, ela tem que estar sempre ativa, ela tem que estar, tanto é, gente, a energia sexual que move nossos projetos, a nossa ação no mundo, é a mesma energia. Então a pessoa que não é criativa, que não coloca os seus dons, a sua criatividade ela adoece, ela fica até vítima de vampirismo, de espíritos desencarnados que querem sugar essa energia que ela não usa, mas que está ali, fica ali, sabe? É o chakra básico, o chakra sexual, e o chakra sexual está ligado com o chakra da garganta. Criação, expressão, poder. Então a gente tem que... tem gente que receita sexo até para cura de doenças. Não no sentido... Não me entendam mal. Estamos falando de energia sexual. A nossa sociedade precisa aprender a fazer sexo. Então não precisamos ter medo de falar sobre isso, porque todo mundo tem medo ainda de falar sobre isso. A maioria. Sabe? Essas pessoas são pudicas ou que são reprimidas, e repressão não leva ninguém a lugar nenhum. Vai ficar gordo comendo chocolate, vai ficar mal, não vai produzir. Entende? Cria uma bagunça no sistema. E aí, falando em Eros e Thanatos, depois o sexo começou a ficar demonizado. Como se fosse coisa do demônio, como se fosse coisa que causa vergonha, que não tá certo. Que as mulheres casadas não tinham prazer na transa, de tão culpa que fica no sistema. Então a gente está saindo desse lugar. A gente está saindo desse lugar. E é muito recente os estudos sobre sexo. Muito recente, bota aí 1950 e poucos, que as pessoas começaram a realmente entrar nessa história. E na diferença que dá a gente poder falar sobre isso. E o efeito que se tem essa energia mal aspectada no sistema de uma pessoa. Então, assim, e tem crenças erradas também aí no sistema dos homens.
As mulheres precisam dar para eles. O homem tem essa necessidade? Não. Tá errado isso. O homem não tem mais necessidade que a mulher. Isso é errado. O homem, ele se acha. Ele se acha, simplesmente. Se acha. Aí, em algum momento da história, a mulher dele entra numa crise e ele acha que... Uma crise, né? Não quer dar pra ele uma crise. Porra, qualquer crise, gente, é essencial. Você para pra olhar pra dentro, pra se emocionar com as suas outras coisas. E falta um pouco ali pro sexo. E o cara já acha que pode trair. Sendo que as coisas podem ser resolvidas de outras maneiras antes da traição. Aliás, para trair você deveria terminar, porque também tem uma outra discussão aí. E as pessoas falam, não somos monogâmicos, isso é coisa da cultura. Tá. Mas preste atenção, gente, também não precisa ser bagunça. Já que estamos institucionalizados, funcionamos de uma maneira que, não dá para ser medo, mas também não dá para ser libertinagem. A gente tem que sempre tentar achar o equilíbrio, a gente tem que achar o equilíbrio dentro da nossa casa, dentro de nós. Então, se dentro da sua relação você está insatisfeito, você tem hoje inúmeros recursos. Se a tua parceira realmente não está afim de nada, mas você tem que tentar tudo, tem que esgotar, porque se é amor, gente, tem que haver compreensão. Então, ao longo da história se perdeu essa coisa de que o sexo, ele pode e deve ser espiritual. Tá? Não precisa você casar para poder fazer sexo. Você tem que simplesmente preservar a sua energia e no ato sexual, muita energia, um entra no campo do outro. Olha que sagrado. Um homem que goza dentro de você, ele deixa durante muito tempo a energia dele dentro de você. Aquilo te afeta profundamente. Eu não sabia disso, eu já cansei de dar por aí, para qualquer um. Tá, vocês estão me entendendo? Tá, não sou piranha não, nunca fui piranha, nunca mesmo. Também não tô julgando quem é, entendeu? É tudo estágio. E tá tranquilo, tá favorável. Mas eu nunca fui piranha. Eu só quis dar uma exagerada, uma dramatizada e dizer que, eu já passei por isso. Do estágio de não ter consciência do que é o ato sexual. Eu queria era descobrir, eu queria era ser livre. Mas eu sofria tanto. Olha, óbvio que eu já estava em desequilíbrio. Mas assim, desconexão com o meu espírito. Mas, cara, eu sofria de ups and downs emocionais. Eu tinha ressaca moral. Eu tinha um monte de coisa que mexia com o meu sistema emocional, que vinha de uma energia errada de um cara errado também. E juntava com a minha caquinha e dava uma desregulagem química. Nós somos energia, a gente tem que parar de esquecer disso. Isso, a gente acordou, tem que lembrar, somos energia, estamos mergulhados num mar de energia. Escolha bem com quem você vai trocar a sua energia. Escolha bem aquilo que você quer continuar acreditando e aquilo que não serve, que lá no fundo você sabe, a pessoa que fica sem sexo, ela adoece. Então isso é ciência. Para que você vai ficar acreditando numa coisa que a religião impõe para você, porque é uma crença que é herdada, que é um monopólio, que tá ali, que você acredita que é verdade? Para quê? Você se fazer mal. Outra coisa, a energia sexual quando é reprimida, ela vira agressividade. Tá? Eu acho que Freud, não sei se ele falou sobre isso, mas essa coisa das guerras e tal, é a energia sexual do mundo, essa libido mal aspectada. Você vê que os homens que não saem do armário, que são gays, e tudo bem ser gay, cara. Só que aí, por alguma razão, ele se reprime, não sei o quê, papapá. O cara fica assim, meio desconectado com a vida. Pode ficar até agressivo com os homossexuais. Porque é libido presa. Libido é vida.
Então vamos gostar de sexo, vamos pesquisar sobre sexo. Se você não tá feliz, você nasceu pro orgasmo. Orgasmo é muito bom, entendeu? Orgasmo você pode, a partir de agora, quando você tiver um orgasmo, agradecer a Deus. Deus como uma estrutura que não está fora, está dentro de você. Da sua potência criativa que está ali, da tua força que está ali, no grau máximo de conexão que está ali com o que é o Big Bang. Pum, vida. Pum, possibilidades. Pum, criação. Através do seu prazer máximo. Beijo, gente. Vamos pesquisar sobre sexo, tá? E não é coisa do demônio. Mesmo se você fizer antes do casamento. Vamos fazer mesmo. Porque é bom conhecer antes de casar, sabe? Aliás, casar pra quê? Né? Sacanagem, gente. Aí também já foi demais. Eu vou casar, eu quero casar e tal. Mas assim, também não vou morrer se não casar. É por aí a ideia. Entendeu? Ou você pode morar junto. A lei já te dá um suporte nesse morar junto. Então tá tudo certo. Entende? A aliança também remete à prisão, não sei, para algumas pessoas. E tudo certo, gente, porque você tem que se comprometer ali. Não necessariamente é uma prisão, vocês estão entendendo? Vamos sair dos radicalismos, mas se você não se sente bem, não casa. A pessoa que está contigo não quer casar, tá tranquilo, tá contigo? Beleza. Perceba, né? Faz um joguinho lá para saber. Entendeu? Sinta, use a sua intuição, pergunte para você, para o seu eu superior, essa pessoa não está querendo casar comigo por quê? Conheça os pais, a visão de casamento, perceba se há algum movimento dentro dessa pessoa que evita o comprometimento nesse sentido de casamento direto, por alguma defesa. Às vezes as pessoas estão defendidas, já foram para o lado oposto, não querem mais nada. Que prenda. Porque a gente está descobrindo que a gente é livre, e ser livre é muito bom. Mas se você encontrar alguém que você ama mesmo, vai ter que entrar em contato com essa história de casamento, quer você queira, quer não. Porque em algum momento passa pela cabeça você ter filho, em algum momento passa pela cabeça você, enfim, a fidelidade, a lealdade dentro de uma estrutura, né? Tudo isso. Então vamos botar esse cérebro, esse coração para funcionar junto, tá? E vamos que vamos. Beijo!